A paz do Senhor, Juvenis, um bom dia, um bom domingo, mais uma EBD, mais uma manhã graciosa de aprendizado. Estou aqui do lado do meu amigo agora, presbítero Fabrício, é isso aí. Paz do Senhor, Juvenis, tudo bem, Alan? É um prazer gravar com você, sempre. Amém, Juvenis, é um prazer, um bom dia para todos, a paz do Senhor, espero que todos estejam acordados, nos acompanhando para essa maravilhosa aula. Manda um oi aí no chat, hein? Se acordou ou não, hein? Se não acordou, não tem como dar um oi, né? Não tem jeito, né? Vamos orar, irmãos? Sovar nossas frontes, vamos orar a Deus. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã, os nossos primeiros passos em direção a buscar ao Senhor, a ouvir a Tua voz. E pedimos ao Senhor, nos dê toda a Tua bênção na aula desta manhã, que o Senhor venha falar aos nossos corações, nos dando toda a bênção, toda a paz e o aprendizado. Em nome de Jesus pedimos. Fala aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos juvenis, lição de número 5 com o tema Fé e Obras. Um tema gracioso que nós iremos estudar nesta manhã. E hoje nós teremos participações especiais. Novidade por aí. Então, Amandinha, chama aí a participação especial para fazer a leitura do texto áureo e da leitura bíblica em classe. Bom dia! A paz do Senhor Jesus! Eu sou Adriana, esposa do presbítero Fabrício. E eu sou Larissa, esposa do diácono Alan. Nessa manhã agora nós vamos ler o textuário que fica em Efésios 2:10. Porque somos feituras suas, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10. Vamos fazer a leitura bíblica em classe, a começar por Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz assim: Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 2, no capítulo 1 e 2, diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque se no vosso ajuntamento entrar algum com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta. Continua no versículo 14. Meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? A partir do 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Vamos voltar agora? Bora. Amém, glórias a Deus, né? Estamos aqui de volta e com novidade, né? Tem gente nova aí no pedaço. A Quem paz do conhece Senhor. aqui, ó, se apresenta, meu bem. Larissa do diácono Alan. Adriana, esposa do presbítero Fabrício. Ai, que Glória bênção. a Deus, Glória a que Deus, bênção. as irmãs Amém. conosco aí, ó. Vai enriquecer a aula e Mais fazendo comentários, né? comentários. É vai uma ser bom. honra. É uma É um honra. prazer estar aqui, né, nessa manhã. Glória a Deus. Então, irmãos, tema de hoje, um tema muito gracioso e importante: fé e obras. Glória a Deus, né? Então, tópico 1, e eu já vou lançar um desafio, hein? Agora, irmãos. Vou lançar o desafio logo no início da aula. Respondam aí nos comentários, não no chat, nos comentários, hein? Responda aí no comentário. O primeiro que responder no comentário vai ganhar um prêmio.
Vou lançar o desafio, então. Dentro, né, do grego, existe uma palavra que se chama triskia. Põe aí, Amanda, pra gente aí como é que se escreve. Eu quero que vocês coloquem e respondam aí nos comentários. Qual o significado dessa palavra? Vou lançar o desafio. Aqui, o primeiro que responder vai ganhar um prêmio. Amém. E lembrando, é nos comentários, não é no chat. No chat não vale. Amém? Amém. Amém. Então vamos lá. Tópico 1 aí. Primeiro tópico da nossa lição. A verdadeira religião. Né, foi lançado aí o desafio. Aguardo a resposta de vocês. Religião vã. Existe religião vã? O que é religião vã? O que é o texto que nós lemos hoje nos traz como conceito de religião vã? O que isso quer dizer? O que vocês têm a comentar sobre isso? O texto lá em Tiago, né, que foi lido nessa manhã, ele já fala, né? Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã, né? Mas o que Tiago quis dizer com refrear a língua? O que isso tem a ver com religião vã? Presbítero Fabrício, o que isso tem a ver com religião vã? A religião vã, nós acreditamos que a religião vã é quando Tiago fala de refrear a língua. Isso quer dizer que o homem, geralmente, as pessoas precisam se policiar para ver aquilo que realmente alimenta o coração dele. Então, quando ele fala assim, eu vivo uma religião vã, é a conduta, é o palavreado, é o comportamento, isso nos faz entender como nós estamos praticando uma religião vã. Suponho. Como é que é o meu palavreado? Entendeu? Como que eu me porto como palavreado, sendo que eu sou uma pessoa que eu tenho uma religião? Se eu sou um homem de Deus, se diz cristão, como é que eu me pronuncio para os nossos juvenis na escola? Como é que você se pronuncia na escola? Como é que é a sua conduta? Ou você só consegue ter uma conduta freada só dentro da igreja, nos portões da igreja? Fora da igreja o comportamento é diferenciado, né? Então é uma religião vã. A conduta, o comportamento, geralmente é interessante, né? Sobre o juvenil falando de rede social. Como se comportam nas redes sociais, exatamente. Então, isso aí. O que você posta, o que você vê, o que você muitas vezes está compartilhando. Um ponto importante, né, que vale ressaltar, que quando o Tiago fala de refrear a língua, que era a situação da época, mas hoje, né, nos meios de comunicações, as redes sociais, né? Por exemplo, você, juvenil, o que você está tweetando aí na internet? Será o que você está falando na internet, postando nas redes sociais, nos seus stories, no Instagram? O que está dizendo quem é você? Se você pratica uma fé cristã, você se diz um cristão. Será que as notícias que você tem propagado, elas glorificam a Deus ou não glorificam a Deus? Né? Principalmente nas redes sociais, que é algo que fica ali, né? Às vezes você posta, fica ali marcado, né? Fica por horas ali, muitas pessoas vendo, né? Falando, mas isso aqui achei meio estranho, falando, diz que é crente, está postando isso, será que está certo? Até também porque se você tá lá na escola, ela falou estágio, essas coisas assim, e ninguém percebe que você é da igreja, é porque também tem algum problema. Tem alguma coisa errada, verdade. O seu comportamento não está dando bom testemunho. É uma grande verdade, né? A nossa fala, ela nos denuncia. Ela mostra quem realmente nós somos. Se eu sou uma pessoa que vivo falando palavras torpes, com atitudes, vamos dizer assim, que vão ao contrário do que é a Bíblia, do que os ensinamentos de Jesus, o meu modo de agir, a minha fala, ela está me denunciando quem realmente eu sou. Mas a Bíblia fala isso, que eu estou vivendo, né? A presença, né? A Bíblia fala, o coração, a boca fala do que o coração está cheio, não é isso? Porque geralmente quando o nosso coração está cheio de bênção, vamos pronunciar bênção. Mas se o nosso coração estiver cheio de coisas ruins, vãs, ou uma religião vã do nosso coração, nós vamos realmente ter palavreados de vícios. Até porque o que vocês estão assim vendo, ouvindo, né? Aquilo que vocês estão deixando se influenciar é o que você vai refletir, é o comportamento, sim, né? Mas Tiago, ele conclui, finalizando, que quem se diz cristão
e fala, né, no caso também das redes sociais, escreve o que não deve, ele engana o seu próprio coração. Então, ou seja, ele não vai entrar no céu. Detalhe, isso é forte, hein, irmãos? Olha assim, não vai entrar no céu. Não adianta nada, às vezes, nós temos, eu vou para a igreja toda semana, não perco um culto de quarta-feira, eu estou domingo todo dia na igreja. Não adianta. Se temos uma conduta reprovável, muitas vezes, e que faz as pessoas tropeçarem, né? Porque a Bíblia diz isso. Nós não podemos fazer ninguém tropeçar. Então, mas Tiago também, ele disse e nos ensina, né? O que é uma religião pura? Nós acabamos de ler aqui, Tiago 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Muito forte isso. Nossa, forte. Muito forte, Zé. Como nós dissemos aqui, né? Guardar da corrupção do mundo é você ser diferente do que o mundo dita. É você abrir mão, você negar tudo aquilo que o mundo tenta te corromper, né? Tiago disse, visitar órfãos e viúvas. Às vezes é um jovem que chega, um novo adolescente, que precisa de uma necessidade, de uma assistência, né? E vai ser o testemunho de vocês, a sua influência, que vai trazer ele para dentro da igreja, né? A amar também a obra do Senhor, né? A fazer parte dessa religião pura, né? A ver a diferença, né? Daquilo que é vão, daquilo que é santo. Porque é através do seu comportamento, do que você fala, que essa pessoa ela vai ser, vamos dizer assim, influenciada. Não, eu quero ser igual esse camarada aí. Isso aí. Eu quero ser igual esse juvenil que, olha, ele na escola é um aluno exemplar. A professora gosta muito dele, todos respeitam ele respeita todo mundo, ele não se mistura com coisas que não agradam a Deus. Realmente, ele é diferenciado. Interessante também que pode estar usando também o meio da comunicação, né? Que hoje, né? Com certeza. Hoje qual é? Mensagem, WhatsApp, né? Convite, né? Tá trazendo assistir. eles. Hoje existe muitos meios, né? De estar trazendo, né? Eles para dentro da casa do Senhor, né? Os convites, né? Porque às vezes as pessoas se sentem rejeitadas. Então, quando você abraça, então fala assim, visitar os órfãos e as viúvas. Por que a Bíblia se refere nisso? A Bíblia se refere nisso porque geralmente quando perdia o provedor, aquele que era o pai, aquele que era o marido, geralmente a pessoa, se não tinha alguém por ela, a pessoa virava mendiga. Sim. Virava mendiga. Nessa época, era isolado. Mendiga. Não, virava mendiga porque não tinha meio de vida. A pessoa não vivia, então acontece. Não tinha renda, o marido então, que era o provedor. A Bíblia fala assim, o Tiago fala sobre visitar os órfãos, as viúvas, então a necessidade. Então, existem pessoas na igreja que são necessitadas, às vezes, de uma paz do Senhor. Às vezes você passa por aquela pessoa e dá paz do Senhor para ela. Dá um abraço da pessoa. Uma oração que você manda no WhatsApp. Às vezes você passa uma por mensagem. Ela. Você passa por ela e fala assim, olha, a paz do Senhor. Tudo bem? Como é que foi o seu dia hoje? Gente, isso é tão importante. Ou como o pastor sempre fala, né, no final do culto, fala para alguém, que bom que você veio. Às vezes é para gente, você olha assim, será? Isso não tem nada a ver. Para nós, muitas vezes, não é, mas para uma pessoa que precisa, faz muita precisa de um afeto, de um oi só, gente, faz muita diferença. Então, Tiago fala de uma religião pura. É uma religião geralmente de visitar os órfãos, das viúvas, necessitados, né? Essa assistência de perto. Eu acho que seria resumido para os nossos dias. Vamos lá. Uma assistência de perto. Interessante. Podemos falar isso, assistência de perto? Lembrando aqui rapidinho aqui de um testemunho aqui, meu mesmo, né? Essa lembrança aqui, eu não nasci no berço evangélico. Então, eu conheci o Senhor através de uma serenata da rua, assim, né? Um convite, né? De uma mensagem. Convido você hoje para estar no culto dessa noite. Então, eu recebi um convite, um carinho, uma atenção, e eu fui. E foi isso. Deus fez grandes obras, né? Através, assim, de uma serenata, de um convite, né? De um abraço. Né? Muito bom isso. Tá vendo? Então, a gente tem essa assistência. Então, o Senhor nos chama a atenção para fazer isso aqui. Vamos visitar, vamos cuidar daqueles que precisam. Mas ele abre um alerta bem assim, guardar da corrupção do mundo. Fala aí, Alan, o que você acha disso? Olha, guardar da corrupção do mundo. Quando o Tiago fala isso, além de visitar viúvos e órfãos, que é ver as necessidades das pessoas, né? Ele está falando aqui do amor ao próximo e do amor a Deus, né?
Isso representa todas as pessoas vulneráveis, né? Familiares, amigos, vizinhos, colegas de classe, colegas de estágio, colegas de cursinho preparatório para prestar vestibular. Vizinho. Então, visitar os órfãos ali e as viúvas, que representam todas essas pessoas que são necessitadas, que necessitam ali de um apoio espiritual. Muitas das vezes você tem um colega no colégio que ele não tem uma família estruturada, não tem uma família de base cristã, mas você vê que ele, no fundo, ele sente um vazio, uma necessidade. Carência. Mas por amor ao próximo e a Deus, você vai lá, apresenta Jesus a ele. Você está cuidando dele, né? Você está praticando ali o amor ao próximo, né? Exatamente. Um amor que veio, que nasceu de Deus. Glória Que a Deus. você foi alcançado por este amor e você também transmite esse amor ao próximo, né? Que são essas pessoas vulneráveis, que é o que o Tiago fala, né? Viver uma religião pura. Eu fui alcançado por um amor. E esse amor me fez com que eu propagasse esse amor aos meus próximos, aos meus vizinhos. E você, juvenil? Fica essa reflexão para você. Você tem propagado o amor de Deus? Você tem guardado da corrupção do mundo? Você tem aberto mão das coisas deste mundo para viver o amor de Deus e espalhar esse amor ao próximo? Mas esse amor, ele tem que ser... Nós temos que guardar hoje, tudo isso que nós falamos, guardar essa... porque o mundo hoje, ele tem algo para impor sobre nós. Sim. Com certeza. Existe... Vocês são bombardeados Muita O tempo coisa. todo. o tempo todo. Então, quando Toda a área. quando ele fala assim, vocês têm uma visão, vocês amam, vocês são guardados, vocês são bênção, mas ele fala assim, guardado da corrupção. Por quê? Porque a corrupção, ela está no mundo. Então, quando ele fala guardar, eu entendo, Alan, ele fala de você proteger. Sim, E concordo. o que você acha que se pode qualificar hoje como uma corrupção do mundo hoje sobre os nossos juvenis? O que você acha? Hoje, assim, o que mais, né, está assim aberto, né, em redes sociais, televisão, né, que eles estão obrigando, vamos dizer assim, a gente tolerar, né, é a ideologia de gênero. É uma coisa que está apertando vivendo. muito, né, assim, né, todos os jovens, né, adolescentes, então as nossas crianças também. Então vai chegar uma fase que vai ser tudo muito comum. Então é necessário guardar, né, a mente, o coração, a palavra de Deus, porque é com isso, né, com a palavra de Deus, o ensinamento do Senhor, que vocês vão conseguir discernir, né, aquilo que é de Deus, aquilo que não é, para permanecer, perpetuar, né, na vida de vocês, também nas gerações, né, que vão vir de vocês, a religião pura. Glória a Deus. Amém. Então, continuando aí, tópico 2. Esse tópico aqui é muito bom, hein? Bom, hein? Acepção de pessoas, né? Continuando ali, falando ainda sobre amor ao próximo, né? Tiago, ele dedica mais de 9 versículos aí sobre o assunto, que na época, ali no contexto histórico, era a diferença de tratamento que era dado entre ricos e pobres, né? Muito importante. E o ponto que a gente levanta disso aí, de fato, primeiro que vem à mente é o preconceito, né? Tiago ali, ele identifica comportamentos na igreja que não agradavam a Deus, né? Que era esse tratamento diferente para com ricos e pobres, né? Que era, de fato, ali um tremendo preconceito, né? O rico chegava ali na frente, sentava ali na frente, né? Tinha um lugar e os pobres ficavam tudo atrás em pé, porque não, a oferta, o rico oferta mais, o pobre não oferta menos, né? Então tinha esse tratamento diferente, que era, na verdade, na realidade, ali um preconceito, né? Que não era diferente também na igreja de Corinto, né? Que também, né, tinha essa situação, se você pegar ali 1 Coríntios no capítulo 11, versos 17 a 22, vocês vão ver que Paulo também está tratando dessa mesma situação. Ou seja, né, não era uma novidade ali entre os cristãos primitivos essa questão do preconceito. Né? Porque assim, a nação, né, o judeu, ele era muito próspero, né? O judeu, querendo ou não, Alan, o judeu, ele é muito preconceituoso. Sim. Se os irmãos veem, Jesus, em todo momento da caminhada de Jesus, Ele sofreu preconceito. As pessoas, por que tanto ele não era bem quisto no meio deles?
Porque eles eram preconceituosos. Quando Jesus foi convidado... Tudo que eles não faziam. Quando Jesus foi convidado para bodas de Caná, ele foi convidado pelos noivos, mas ninguém queria Jesus, não. Entendeu? Convidaram Jesus e os seus discípulos para bodas de Caná. E ninguém queria Jesus. Por quê? Porque ele batia de frente com aquilo que era o preconceito deles. Ele curava no sábado, não é isso? Ele andava com gente pobre, ele abraçava o pecador, entendeu? Ele parou um cortejo fúnebre que não podia parar, entendeu? Então, assim, ele veio para mudar, quebrar os paradigmas. Fazer a diferença, né? É, isso aí. Pois é, e em Jerusalém ali, né, a principal discriminação que a gente volta a falar é que acontecia entre as viúvas não judias. Também. Né, que viviam como mendigas, né? Mas, lendo a palavra, a gente pode ver que o Senhor nunca concordou com qualquer tipo de preconceito. Nunca. Né? Seja ele racial. Por exemplo, Jesus falava com os samaritanos. Exemplo disso, que os discípulos dele não queriam. Se você ler lá e buscar, pesquisar, os discípulos, você entende, eles não queriam nem passar por Samaria. Jesus fez questão. Obrigou, né? Jesus fez questão de ir em Samaria e esperar aquela mulher para ter uma palavra com ela. Tanto que ela também sofria preconceito, porque ela foi buscar água meio-dia. E não era costume ninguém tirar água meio-dia. Todo mundo tirava água mais tarde ou de manhã, porque meio-dia o sol era muito forte. Ela foi tirar nesse horário porque ela tinha preconceito dos próprios conterrâneos dela mesma. Porque ela tinha 5 maridos, que tinha não era dela. Foi quando Jesus se revela a ela e tem uma experiência ali. Mas ela sofria preconceito também. Também dentro da família. Sim, mas Jesus, em momento algum, nunca ele fez acepção de pessoas. Não fez, momento algum. Ele não tinha preconceito, vamos dizer assim, social. Jesus, ele tratava bem tanto os pobres, os ricos, os doentes, os sãos. Os doentes, ele pegou o leproso, deu um abraço no leproso. Quem fazia isso? Ninguém. Quem tinha coragem? Falava em leproso não corria. Ele Corria. deu um abraço, por quê? Porque o Senhor, ele mostrou. O Senhor, ele veio para nos ensinar. Se nós somos servos dele, temos que aprender. Amém. O amor de Deus, ele alcança todos, né? Por conta disso, né, por Jesus não fazer acepção de pessoas, ele era odiado. Ele foi contra todo vamos dizer, um sistema ali que era implantado na época, né? Mas antes um pouquinho de nós virar para o tópico 2.2, nós vamos fazer o seguinte, o preconceito. O pastor Jairo, um dia desse, ele pregou mais uma coisa sobre preconceito, até falou sobre o racismo e tal, e ele falou sobre preconceito. Então, você tem um preconceito, então você já existe um conceito. Não é isso? Nós estamos falando sobre isso. Existe você já automaticamente, nós temos automaticamente já um conceito. Eu tenho um amigo meu, ele falou assim, Bill, você tem preconceito? Eu acho que todos nós temos um preconceito. Desde que seja por um lado, é um conceito firmado, nós temos. Depende do que nós entendemos. Se você entender que aquilo é coisa boa, se você defende entre a verdade, é uma bênção. Mas que nós estamos falando do preconceito de algo errado. Que é pecado. Que você faz distinção de pessoas, você trata as pessoas por etnia, por raça, por cor, por status social. Você olhei para essa pessoa, não gostei dela, não vou responder ela no WhatsApp. Porque o sujeito é esquisito. Ou não falou comigo, porque ele se veste. Não é isso, gente. Eu acho que nós não podemos, de maneira nenhuma, tratar as pessoas dessa forma. Agora vamos falar na língua de vocês. Vamos falar. Sim. Você tem um amiguinho no colégio lá. Aí aquele rapazinho, ele é diferente. Porque às vezes ele não fala a sua língua, a linguagem, como você, Larissa, você estudou em colégio, por você ser cristã. Como é que é? Exatamente. Você ser cristã. Faz diferença, né? Porque acaba que às vezes a gente, por ser cristão, não tem assunto para conversar com eles. Porque o meu assunto era o quê? Da igreja, era ensaio, louvor. Eles eram o quê? A balada, né? Ia se divertir, né? Ia fazer alguma rebeldia. Na hora, exatamente, né? Um belo testemunho aqui. Teve uma época que eu fiz menor aprendiz, né? Aí, no menor aprendiz, alguns dias a gente ia para a empresa, alguns dias a gente ia... na minha época, lá era o salesiano, né? A gente, salesiano, fazia um curso. E todo mundo da minha turma era do mundo, só tinha eu de crente. Então, assim, eu vivia isolado, porque eu não tinha assunto para conversar. Né? Eu respeitava todo mundo, as pessoas percebiam que eu era crente, e alguns, né, na linguagem de vocês, faziam bullying, né, implicavam, então, para ver se eu saía do sério ou não.
né? E eu sempre me mantive em minha posição. Mas, assim, foi sofrido. Com certeza. Mas, assim, é como a gente falou aqui, eu me guardei da corrupção. Amém. Isso Glória a aí, Deus. glória a Deus. Deus me honrou, né? Glória a Deus. Mas vamos lá para o nosso tópico 2.2. 2.2, passou. Que é o quê? O pecado, né? Preconceito É pecado. é É pecado. pecado. Isso é Ó, forte. em Tiago 2,9, ele Forte, hein? afirma que quem faz acepção de pessoas está pecando. É considerado como desobediente. Pecado. E como seria essa discriminação de pessoas que aparentam ser diferentes? Posso levantar uma questão aqui? Levanta aí. Fala aí, fala aí. Você sabia que dentro da igreja existe discriminação espiritual? Com certeza. Porque eu já vi isso, irmãos. Por exemplo, você está Isso que buscando ela uma tá falando resposta é de forte. Deus. É forte isso. Você vai irmão. buscar uma resposta de Deus. Tá orando, Tá quer orando ali, tá resposta. jejuando, você quer ter uma resposta. Aí você chega na igreja, vou no culto hoje, vou pedir pro irmão fulano de tal orar comigo, porque ele entrega profecia, porque ele é cheio de usado. Deus, porque ele é usado e não. E você não quer receber, por exemplo, uma oração do irmão que é mais simples. Que a oração dele é simples, que o linguajar dele ele fala errado, o Às português vezes porque errado. ele não aparece. Ou então porque ele não é aquele aparece. irmão Ele fica no que cantinho, entrega a profecia, ele fica no cantinho assim, dele. aham. Existe esse tipo de discriminação, esse tipo de preconceito, que eu já vi. Eu já vivi isso. Sim. Às vezes queria pedir oração ao irmão, o irmão, não, esperar fulano de tal orar comigo. Aí quando vinha aquele irmão, né, na fila para orar, eu posso orar com você? A pessoa, pode orar. A pessoa não queria. A pessoa fazia acepção, ele discriminava outro irmão. E muitas das vezes, irmãos, esse irmão que é mais simples, É cheio você de Deus. pode não saber, mas ele é cheio de Cheio de Deus. Glória a Ele Deus. está na calada da Aleluia. noite ali, ó. Orando. Poxa, ó, a irmã Adriana me Pagando contou preço. uma situação, vou orar por ela. Aleluia. Ele não Pagando fala preço. com ninguém, ele só fala com aquele, ó. Glória a Deus. Deus. Que ouve aleluia. todas as Glória a Deus. coisas. Aleluia. Então, muitas das vezes isso acontece dentro da igreja. Sim. Essa discriminação. E isso é pecado. Quem está discriminando um irmão ou outro por conta de aparentar ser mais cheio de Deus ou não, está pecando. Eu vou dizer, irmãos, falo por mim, eu tive uma experiência domingo. Os irmãos souberem que domingo eu vim aqui limpar a igreja, eu travei minha coluna toda. Eu não conseguia nem andar. O diácono Wendel teve que me carregar até no banheiro para eu conseguir ir no banheiro, que eu não conseguia andar. Então, assim, eu estava sofrendo com muitas dores, mas eu precisava tocar, porque eu precisava prestar o meu culto ao Senhor. Eu fui pedir uma oração. Eu pedi a oração de um juvenil. Um juvenil orou por mim. Falou, Glória a irmão, ora Deus. por mim aqui, Amém. que está difícil. Poderia muito bem, não, eu pedi oração do presbítero Fabrício, do pastor não sei quem. Não, qualquer um pode orar por mim, irmão. Aleluia. Qualquer um, porque não é ele que vai abençoar. Não é a oração, a palavra dele vai abençoar. Mas ele vai ser um canal de bênção. Glória a Deus Deus. e Deus me abençoe. E Deus me abençoou, irmãos, que eu fui no hospital, tomei a medicação, no outro dia eu levantei, eu estava me movimentando Glória a Deus. normalmente. pra Aleluia. honra e glória do Graças a Senhor, Deus. né? Então, quem discrimina Tá pecando. está pecando, está Tá sendo pecando. desobediente. Tá pecando. E a epístola de Tiago, ela tira justamente a máscara desses comportamentos errados. Quem se comporta dessa maneira, Tiago ele está ali tirando essa máscara que era praticado na igreja primitiva, né? Colocando pessoas que agiam dessa maneira, né? Tiago está falando, vocês aí que discriminam os pobres, dão preferência aos ricos, os ricos estão nos melhores lugares. Não, é todo mundo igual. Na igreja, na casa do Senhor, para Deus, é Tudo todo mundo igual. igual. Mas o judeu, ele gostava de aparecer com as coisas, né? Sim. Ele jejuava, ele ficava na esquina jejuando, fazia Os cara de fariseus jejum, oravam fora da fora da sinagoga, cidade, que era para mostrar que cheio era de cheio Deus. de Deus. E o Senhor batia neles, ensinava, está tudo errado. Vocês estão sepulcros caiados, vocês são vazios. Vocês não têm nada. Por quê? Porque eles estavam pecando. Pecado. Fazer isso é pecado. Como criatura de Deus, todos nós merecemos respeito. Né? Até Independente porque- de status sociais, intelectualidade ou prestígio. Tem que ser respeitado. Nós somos servos de Deus e homens de Deus. Né? Até porque, né, nesse caso aí que você está falando, né, dos judeus antigamente, e até hoje para a gente também, o Senhor ele olha o coração. Então não adianta, né? Às vezes a gente querer aparentar ser alguma coisa, né? Ou que até não ser é. falso, né? Com o irmão, eu gosto de você, não tenho preconceito com isso não. Mas o seu coração ele tá indo para o lado errado. É verdade. Então o Senhor ele vê todas as coisas tudo, e no o tempo momento todo. certo, né? Vai chegar a sua repreensão, isso vai ser exposto, né? E interessante que você falou, eu lembrei de Davi. Né? Quando Davi foi escolhido
quando o profeta vai na casa de Davi, Davi não estava nem selecionado pelo pai dele. Pois é. O Jessé. O pai dele nem Nem selecionou ele. Então até o profeta falou assim, não. Acabaram os acabou. ancestros. Nem cadê? estava Aí, ali, ele nem estava ali. Então automaticamente Tem um, tá lá no canto. o profeta não vigiou. E Ele o Senhor tava chamou ali, e falou assim, você vê externo, eu vejo coração. Glória a Deus. Lembra disso? Senhor, Forte. eu vejo coração. Você está vendo externo, eu vejo coração. Enquanto ele não chegar, nós não vamos sentar à mesa. Busca ele lá. Sabe onde Davi estava? Atrás da malhada. Davi, a Bíblia escrita Salmo fala assim, e fui tirado do meio do monturo, porque geralmente o filho, como Davi era o bastardo, ele cuidava do lixo, ele cuidava das ovelhas doentes, ele cuidava daquilo que era mais difícil. Então o Senhor chamou ele Trabalho lá de mais trás, simples, né? Mais simples. E trouxe, botou para ser um dos melhores reis de Israel. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque foi escolhido por Deus. Então, às vezes, o que eu quero dizer com isso do pecado? Que às vezes, se era um profeta, mas querendo ou não, em algum momento ele tem um preconceito. E o perigo disso é muito grande. E Julgou como o se que falava é rei, né? externo, O né? quê? Um homem alto, forte, bonito, inteligente, né? Que era o estereótipo Aparência. que ele criou na cabeça dele. Por isso que ele fala assim, Mas o que Deus queria é algo totalmente diferente. Isso aí. Então, às vezes a gente vê um aparente que te vê a aparência e às vezes a aparência é muito perigoso. Porque às vezes a aparência nós pecamos por automático, por olhar. Olhar, nós pecamos. O próprio exemplo de Jesus é isso. Julgamento. Né? A palavra fala que Jesus tinha nem parecia nem formosura. Ó. Aparece uma raiz de terra seca. Terra Porque, seca. o rei dos Ninguém reis, desejava, o rei dos ninguém judeus vai vir tinha aí. presença. Quem que você esperava? Um homem rico, cheio de posse. Não, veio o quê? Nasceu no... Eles falam manjedoura, mas era um coxo Coxo dos dos boi animais, isso aí. botaram ali um pano ali e jogaram o menino ali. Então, assim, ele veio Mas da ele forma vê ali- mais simples. mas ele vê ali, irmãos, olha, isso é tremendo. Você fala, você arrepia quando fala assim. Porque ele veio, por que ele nasceu no curral? Por que ele nasceu muito simples? Porque ele veio quebrar todos os conceitos, até do diabo. Glória a Deus. Mostrando que ele era rei dos reis, senhor dos senhores, mas Glória ele a nasceu Deus. num curral. Quem é impedido de entrar no curral? Quem é impedido hoje de entrar dentro do curral para ver alguma coisa? Porque Jesus, ele é o Todo-Poderoso, mais, Amém. Deus. mais digno de todas as coisas, mas todos nós temos acesso a ele. Amém. Nenhum homem hoje não tem acesso a Jesus. Glória a Jesus Deus. veio para quebrar todas aquilo que o homem Todos. mostrou. Então isso é tremendo, né? Isso é tremendo. Nós Glória estamos a em outro Deus. lugar já na aula, né? Para fechar assim esse tópico, né? Então assim, ainda falando sobre a próxima acepção de pessoas, né, o que é pecado. O padrão, irmãos, que nós devemos amar o nosso próximo é o mesmo padrão que Jesus nos ama. Então fica para você, não precisa responder para mim, não precisa responder no chat, mas responda aí no seu coração. Amém. Você tem amado ao seu próximo com o padrão que Jesus te ama? Faça essa pergunta, faça essa reflexão nesta manhã. Fale com Deus. E se você não estiver amando com o mesmo padrão que Jesus nos ama, peça perdão ao Senhor, faça um concerto com o Senhor e a partir de hoje você não vai fazer mais acepção de pessoas. Você não vai ser mais desobediente, você não vai mais cometer esse pecado. Glória a Deus. Amém? Amém. E interessante o seguinte, Alan, já que você citou isso aí, amar como Jesus, Jesus falou o seguinte: Amar devemos e amar aquele que nos persegue e jejuar por aquele que nos aborrece. Então, Difícil, amar né? quem persegue você é difícil. Amar quem difícil. nos ama é fácil. Porque né? se você Exatamente. amar quem te ama, galadão já recebeu. Ele fala isso. Não é palavra de ideia. Ele falou isso aí. Então nós temos que amar. E o Evangelho de Jesus, todo ele, é amar o próximo. Exatamente. Amar o Verdade. próximo. Amar o próximo, amar o próximo. Segundo Cuidar do mandamento, próximo. Independente das pessoas. Ah, a pessoa me tratou mal. Trata ela bem. Faz o contrário. Fogo não se paga com fogo. A pessoa te deu fogo, você dá água para ela. Glória a Deus. Né? Então você vai ter bênção na sua vida através disso daí. Glória a Deus. E a recompensa é grande. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, vamos lá. Tópico 3. Boas obras. Uma necessidade. Olha só que forte isso. Em Tiago 2, 1, no verso... Aqui é no Tiago verso... 2,15. Isso, 17 aqui, ó. Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, ou seja, Nossa. fé sem obras É morta. né? E Tiago está falando aqui das boas obras, que é uma necessidade. O que seriam essas boas obras, né? Tiago 2, de 15 a 18, ele nos adverte que nós devemos praticar boas obras. O que seriam essas boas obras? Obras que demonstram a nossa fé. Que é a nossa fé? A nossa fé
genuína, né? Uma religião pura, uma fé cristã, né? Que tenha ali uma conformidade com o que foi ensinado por Jesus. Bom, as nossas obras têm que ser essas. O maior exemplo de obras que nós temos é as obras que Jesus fazia. E para vocês hoje, juvenis, de fato, fica essa pergunta: vocês amam de fato e de verdade a palavra de Deus? Vocês têm ouvido realmente e vivido uma fé cristã genuína? Vocês têm feito boas obras? As obras que vocês têm feito têm transparecido a sua fé? Né? Até porque também, né, as boas obras, elas não se resumem só no ambiente, né, da igreja, só com os amigos da igreja. É extensível a qualquer outro lugar. A qualquer outro lugar, onde você estiver. É interessante o seguinte, o que o Alan falou é forte, mas uma das coisas interessantes, você fala assim: eu sou cristão. O que você quer dizer que você é cristão? Eu pareço com Cristo. Sim. Cristão de Cristo, né? seguidor. Eu pareço Cristo. E a palavra diz: quanto mais eu estou perto daquela pessoa, eu me torno parecido com ela. Ser discípulo de Jesus. É isso aí, eu sou discípulo. De Eu estou casado com a minha esposa comigo. Então, um vai pegando os costumes do outro. Sim. Começa a gostar um pouco daquilo que o outro gosta, porque você começa a viver com aquela pessoa. Então, se você tem uma afinidade e você é um cristão que vive com Cristo, você começa a pegar aquilo que ele gosta e vai aparecer com ele. Você vai amar como ele amava, você vai andar como ele anda, Sim. você vai saber discernir o que é o bom e o que é ruim, o que é o certo e o que é o errado, se o perigoso que não é, e tentar não pecar em preconceitos, em muitas coisas, que de fato o principal é amar e ser verdadeiro diante do Senhor. Amém. Que as boas obras, né, evidenciam essa fé, porque as boas obras são uma necessidade, né, como a lição aqui diz, né? Por exemplo, um exemplo grandioso aqui, que é o tópico 3.2, a fé e as obras de Abraão. Porque a fé sem obras ela é morta, irmãos, como nós acabamos de ler aqui. Então, Abraão, além de crer em Deus, ele foi considerado um amigo de Deus. Imagina só. Nossa, homem de fé. Eu tenho tanta fé, eu creio tanto em Deus, eu obedeço tanta palavra dele, eu obedeço tantos mandamentos dele, que ele me chamou de amigo. Nossa. Ser considerado amigo de Deus, irmãos, não é para qualquer um, não. Não É é. intimidade, Não. né? Abraão, ele obedecia à vontade de Deus a ponto de o quê? Entregar. Não, mas Abraão era filho considerado dele. o pai da fé, né, gente? Abraão, em momento algum, ele claudicou nas suas decisões. Só falou assim: sai da parentela que te mostrarei uma terra aonde você vai. Não é diferente de falar assim: não, você vai sair daqui e você vai para Guarapari. Não é assim. Sai da sua parentela que eu vou te um lugar que eu vou te mostrar. E não estou falando de hoje um lugar onde é urbano. Estou falando de zona rural. Rural, praticamente sem nada. Não existia algo social, uma cidade, nada disso não, gente. Ele andou e saiu. E Deus ia revelar onde ele ia ficar. Quem faz isso? É um homem de fé. Um homem que confiou. Um homem que ouve, está atento à voz. A voz, Isso sim. aí, Um homem que de está fé. atento à voz de Deus, Isso irmãos, aí. a voz do Espírito Santo. Abraão, ele obedeceu. E a obediência dele, e quando nós vamos falar um pouco da fé de Abraão, e a fé com obras, então você falou sobre o filho. Gente, igual vocês lá, aqui eu estou com os pais do Augusto, o famoso Augusto, você sabe que Augusto Augusto o pastor tá na falou, ele até em Curitiba, Augusto está lá em Curitiba, que o pastor falou dele. Então, vocês dariam, Augusto? Pois é, É algo difícil, né? Difícil. Ninguém quer entregar. Vai, gente, é difícil. Promessa. Não é porque é promessa, mas só, Abraão não pensou nisso. Mas Abraão pensou o quê? Na boa obra. Boa obra. Em obedecer. Sabe por quê? Não, ele ouviu a necessidade, ele ouviu a voz de Deus e não. Ele vai Eu me vou honrar. cumprir. Eu vou Eu cumprir. vou cumprir Ele porque vai eu me creio honrar. num Deus que vai me honrar. Exatamente. Mas sabe o que eu penso Foi aqui? fácil a decisão dele? Não. Mas sabe o que eu penso aqui? Sabe por que Abraão fez isso, Larissa? Porque ele conhecia o caráter do seu Deus. Isso Tremendo. Ele conhecia Muito Deus, né? quem era o Senhor. E a pergunta que eu faço para vocês: vocês conhecem o Deus que vocês servem? Pois é. Conhece de uma forma de falar assim: conhece o caráter do seu Deus? Por que o filho pródigo voltou para a casa do pai? Porque o filho pródigo conhecia o caráter do seu pai.
Eu vou levantar minha herança com meu pai. Ele me dá um emprego de jornaleiro. Eu vou, porque mas ele sabia que ele ia ser aceito. Ele sabia. Então é o seguinte, Abraão, ele fez isso aqui porque ele conhecia o caráter do pai. Glória a Deus. Ele conhecia quem era Deus, sabia que o Senhor, se o Senhor tirasse o filho dele, daria outro para ele. Porque ele sabia que o Senhor era poderoso para restaurar todas as coisas. Por isso que ele fez, mais do que a pergunta, eu até falei isso na nossa preparo, eu falei assim, gente, mas foi um preço alto. Exatamente. O custo não foi baixo, não, foi alto. Não. Foi alto. Tudo tem um preço, né? O que ele abriu mão? Simplesmente de uma criança que era improvável, né? Casal de idosos gerar, era improvável. 90 anos. 90 anos. 90 anos. 90 anos. Até quando Deus falou com Sara, ela riu, né? 90 anos. Então, assim, um filho que era improvável. Era um milagre, né? Era um milagre. Filho do milagre, né? Ó, me entrega aqui o seu milagre. Aquilo que você tanto quis, me entrega aqui. O seu primogênito, a sua geração. Uma vez, eu até preguei uma mensagem e falei o seguinte: a benção, irmãos, não pode ser maior que o abençoador. Nunca pode. Então, porque o abençoador na nossa vida é maior do que a benção. Tem muitas pessoas que amam a benção e esquecem do abençoador. Eu ganhei uma porta de emprego. Oh, que benção, glória a Deus, aleluia. Agora esqueceu do abençoador. Esqueceu. Não tem tempo para a igreja, não tem tempo para cultuar mais. Eu passei na faculdade. Oh, glória a Deus. Acabou. Não só trabalha, não vai no culto. Não tem mais. Então a bênção ela nunca pode ser maior do que o abençoador. Abraão entendeu isso daqui. Abraão, em momento algum, botou a bênção na frente. Ele amava o abençoador. Ele sabia quem era o Senhor. Por isso que ele não recuou. Mas ele pagou um preço muito alto. As boas obras dele foi um preço altíssimo. Às vezes, onde eu quero chegar com os irmãos com isso? Eu quero chegar que, às vezes, para você fazer a obra, boas obras, não vai ser fácil. Vai ter que abrir mão de alguma coisa. Vai ter que abrir mão de alguma coisa. A Bíblia fala o seguinte, eu até comentei isso com vocês lá ontem. Certa vez, Davi foi oferecer um sacrifício ao Senhor. E ele foi nas terras de Arauana. E chegou nas terras de Arauana, ele falou assim, Arauana, quando viu o rei nas terras dele, falou assim, meu senhor, está aqui a terra, está aqui o boi, está aqui a lenha, pode ser tudo teu, pode sacrificar, é seu, pode fazer. Daí falou que com ele, não oferecerei sacrifício ao meu Deus que não me custe nada. Ele comprou, ele pagou. Então quer dizer o seguinte, tudo para o Senhor tem um preço, irmãos. Nada de graça. Nós temos que pagar, tem que custar uma coisa para nós. Eu vou no culto, vai ser difícil, eu tenho que estudar depois. Mas vai. E do que você tem abrido mão, né? Do que você hoje, Juvenil, tem aberto mão para obedecer e realizar uma boa obra. Que essa obra represente a sua fé. Do que você tem abrido mão aí no seu dia a dia, das amizades, de costumes. Muitas vezes não abre mão, né, de uma série, de um tempo, né, para Jesus estar fazendo, lendo a palavra, o devocional, né, que às vezes eu vou falar uma coisa aqui muito, muito forte, um ponto muito interessante, a irmã Adriana tocou. Eu estava vendo um vídeo, um pastor falando. Se você assistiu aquela série, como é que é o nome? Game of Thrones. Se você assistiu todas as temporadas, você poderia ter lido a Bíblia toda 3 vezes. Nossa. Misericórdia. Se você assistiu Friends, todas as temporadas, você poderia ter lido a Bíblia toda uma vez. Meu Deus. Ó, irmãos, e foi assim, aquilo foi tão forte para mim. Eu falei, meu Deus do céu, como que às vezes nós negligenciamos, não abrimos mãos do nosso prazer, vamos dizer assim, que talvez é uma coisa que não vai edificar a gente em nada. Não estamos dizendo aqui, irmãos, que ver série é pecado. Até mesmo que eu gosto muito de uma série que é a série que até o próprio pastor Jair indicou, que é The Chosen, né? Assim, uma série maravilhosa. Mas aqui nós estamos falando de abrir mão para fazer boas obras. Muitas vezes, né? O pastor fala muito também, às vezes, de abrir mão para estar na casa do Senhor, às vezes no shopping. Muitas vezes o pastor já falou, você tem vários dias para ir. Num domingo, dia do Senhor, você quer estar lá. Você está lá no shopping, abrir mão de muitas coisas para servir, realizar a obra do Senhor. Amém. Então, irmãos, para fechar esse tópico aqui da fé e as obras de Abraão, né? As boas obras, elas não são apenas ali esmolas, ofertas, trabalhos contínuos na igreja, mas elas têm uma extensão maior. A extensão dela que é a obediência aos mandamentos de Deus e estender a nossa mão ao próximo, ou seja, qualquer um que esteja necessitado, não só dentro
daqui da igreja, mas qualquer local. E estendeu a mão não é só para dar esmola ou oferta, não. É estender a mão para dar um auxílio espiritual, uma oração, um abraço que seja, uma conversa, né? É verdade, é verdade. Agora vamos para o nosso tópico 3.3. Esse aqui é muito forte também. Eu achei muito forte. Nós falamos primeiro do pai da fé. Do pai da fé. Não, não é. Nós estamos falando de Abraão, gente. Sim. Aqui, não era simplesmente só o pai da fé. Era o patriarca. Sim. Era um homem que começou tudo com ele. Exatamente. Quer dizer, nós somos descendentes dele. Glória a Deus. Então quer dizer, agora vamos falar, sabe de quem não vamos falar? De Raabe. A fé e as obras de Raabe. Quem era Raabe? Fala aí. Raabe era prostituta, Nossa. né? Não era nem israelita. Os Nem era olhos dos israelita. homens ali, né? Não era ninguém, né? Era uma... E quando você lê a história de Raabe, você vê a justificação de uma mulher prostituta. Que nem israelita era. Entende? Mas, para você, Raabe merecia alguma coisa? Não. Ela não Raabe estava em era digna de uma condições. coisa? Não, Ela já estava marcada para perder a vida. Ela já ia né? morrer ali, de Pra morrer, qualquer porque maneira ela ia morrer ali. ela morava nas extremidades do muro. Primeiro morrer era ela. Ela Quando- primeiro quando- morreu Quando no uma muro. guerra, irmãos, quando ia se atacar Derrubava os uma cidade, a primeira coisa que era atacado, os muros. Muro. E Raabe morava onde? Nos Muro de muros. Jericó. Nos muros. A primeira a morrer. É, porque os muros foram tombados. Né? Após com rodar em certeza. volta, os muros caíram. Caíram. Exatamente. Caía. Ela ia morrer. Isso Ela aí. ia morrer. Mas ali a gente viu a justificação de uma mulher que não merecia coisa alguma. Por quê? Porque ela creu no Deus, que ela não conhecia. Não conhecia. Exatamente. Glória a Deus. Ela escondeu os espias na casa dela. Vieram os guardas, ela falou: tem alguém aí? Eu falei: não passaram ninguém por aqui, não. Não, e outra coisa, os irmãos sabem que se pegasse, ela estava morta. Já estava morta. Exatamente. Morta. Então ela pagou o preço. Também você viu que Abraão pagou um preço em sacrificar o filho, ofereceu, obedeceu ao Senhor, as obras de Abraão. Já Raabe também, ela pagou um preço. Mas interessante que além do preço que pagou, Raabe, ela Ela creu, teve fé. creu, confiou, e ela viu que o Senhor, o Deus de vocês, era poderoso, porque ela conheceu a história do Deus de Israel. Deus de Israel chegou no ouvido dela. Ela ouviu falar, Ela né? ouviu falar. Que esse Teve Deus fé, era creu poderoso. e realizou uma obra. Não, eu vou proteger vocês. E sem conhecer, Vocês não, né? não vou entregar E vocês, sem não. conhecer, né? Exatamente. Sem ter experiência nenhuma. Isso, hoje em Aham. dia, né, às vezes a gente, para crer em alguma coisa, você tem que ver, né? Isso. Ela não, ela Ver. ouviu Ela nunca falar. viveu nada. Não viu nada, né? Confiou na palavra deles. Então, juvenis, para vocês verem que, independente da sua situação, nessa situação de Raabe, Deus provou o quê? Que a pessoa mais indigna, a mais pecadora, ela pode ter retenção. Glória a Deus. Ela pode ter retenção se com fé ela realizar boas obras para Aleluia. Deus. Que foi o caso de Raabe, né? Ela teve fé, ela creu no Deus que ela não conhecia, realizou boa obra ali, protegeu os espias e salvou ela e a casa dela. E a Não, família. Raabe, Nossa, olha só, a salvou, dela. gente. Olha que Raabe entrou na genealogia de Jesus. Exatamente. Ela casou com... Aqui, gente, sabe o que eu estou falando com vocês? É forte. Gente, Raabe era uma mulher prostituta de Jericó. Raabe entrou na genealogia de Jesus. Se você ler lá a genealogia de Jesus, Raabe está lá. Olha, né, onde o futuro dela, né? Ela não sabia. Então, olha só o que Mas Deus Deus faz. preparou algo O glorioso que Deus para ela. faz? Por que o Senhor Memorável, mostrou? né? Interessante ela- que Saulo, por que Saulo o Senhor mostrou Raabe? Porque o Senhor mostrou que às vezes nós, olhando nossos olhos, eu não botaria Raabe lá. Você botava? Pois é, Botava Ninguém nada. botaria. Mas o Senhor mostrando que o seguinte, não é pessoas. Nós não temos que ter automaticamente um pré-julgamento. Nós temos que simplesmente confiar no Senhor, fazer as boas obras, que Ele faz a obra, Ele que vai realizar. Glória a Deus. Ele que ensina. Então, as nossas obras, você vê que as boas obras dela levou a ela a grandes experiências com Deus. A Raabe, ela gerou Obed, né? E... A Raabe beijou Obed, ela foi, depois que ela foi mãe de Boaz, né? Boaz e gerou Jessé, né? Jessé, Jessé veio. Maravilha, se né? vocês verem lá, sei lá, os juvenis, vocês são meninos inteligentes, olha lá, genealogia de Raabe. Pesquisa tudo. Pesquisa lá, vai pra você ver. É assim, tremendo. Então, quer dizer, era uma mulher que não tinha nenhum tipo de como é que fala? Direito de nada. Mas por ela amar e acreditar no Deus ao qual ela ouviu falar, ela mudou a E história dela. realizar a boa obra. E ela mudou a realizou a história grande dela. obra Exatamente. através dela. Glória Glória a Deus. Glória a aleluia. Deus. Então, irmãos, estamos chegando aqui ao final de mais uma aula.
E hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Vamos lá, Juvenis, respondendo então a pergunta número 1, que foi o desafio lançado no início da aula. Na palavra no grego moderno, triskeia ou triskia, o significado dela é religião. Então quem comentou religião aí, acertou. Amém? Irmã Amanda, segue para as demais perguntas. Um abraço. A paz do Senhor, Juvenis, aqui é o Pedro. E a minha pergunta é: qual o alerta da epístola aos que não refreiam a língua? Respondendo aqui a pergunta do Pedro, né? Então, Pedro, o que em Tiago 1:26 ele alerta sobre aqueles que não refreiam a língua é que a religião deles não vale de nada. Porque se eles não conseguem refrear a língua, ou seja, falam palavras torpes, falam palavras que não glorificam a Deus, a religião dele é uma religião vã, ou seja, não vale de nada. A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo e eu gostaria de fazer uma pergunta nessa lição da EBD. O que representam as viúvas e os órfãos escritos em Tiago 1:17? A paz do Senhor, Gustavo, excelente pergunta. Então, em Tiago 1:17, ele fala sobre a questão das viúvas e dos órfãos. E quem essas pessoas representam? Essas pessoas representam todas as pessoas que são vulneráveis, né, dentro da igreja ou então em qualquer âmbito social em que o crente ele esteja. Paz do Senhor, gente, a paz do Senhor, professores, juvenis. Quanto tempo eu não apareço por aqui, participação especial na aula de vocês. Vim deixar minha pergunta e a pergunta é a seguinte: qual é o comportamento nocivo que Tiago alerta aos crentes? Essa é minha pergunta. Fiquem com Deus, beijo e até mais. A paz do Senhor, Vitória. Glória a Deus. Participação especial aí da Vitória, irmãos. Ela não é mais da classe do juvenis, mas está fazendo uma participação especial. Então, Vitória, respondendo a sua pergunta, o que Tiago alerta sobre a questão do preconceito, né? Da forma de tratamento que havia diferenciando os ricos e os pobres, né? Então ele identifica que esse comportamento não era um comportamento adequado. Glória a Deus, irmãos, né? É uma manhã graciosa hoje, né? De muito aprendizado, né? E agora nós chegamos num Momento muito importante. muito importante. Qual é o momento? O ofertório. O ofertório. Convidar Glória a Deus. você a ofertar na casa do Senhor. Eu aprendi muito isso, tá, irmãos? Ofertar não é simplesmente você, é algo, faz parte do nosso culto, a nossa oferta. Né? Convidar você a participar, não é quantia, não é valor. Deus não está preocupado com o seu valor. Deus está preocupado com a sua obediência, com o seu amor, com aquilo que você faz. Então faça de coração. Também é uma faça boa sua obra, oferta. né? É uma Também boa é boa obra, obra, Boa verdade. obra, né? Se quiser participar também, sou convidado a participar dos 1000 valentes, aqueles Ó, que 1000 para nós valentes é comprar, forte. é forte, Verdade. né? Vou contar um testemunho aqui, irmãos, rapidinho para os irmãos. Olha, quando iniciou o projeto 1000 Valentes, eu me inscrevi e eu fiz um voto com Deus. Eu falei, ó. Senhor, eu quero Aí, um ó. filho Aí, e o ó. nome dele vai ser Augusto. Olha aí. Eita, Olha aí, irmãos. glória, hein? Forte Eu isso, hein? paguei Esse o é. primeiro Esse é mês forte. já com o nome dele. O pastor Evandro está de prova. E os comprovantes também provam isso. Meses depois, minha esposa engravidou. Glória a Deus. E quando a gente Deus tremendo. foi descobrir depois o sexo da criança, era um menino. Aí. Então, assim, Deus é fiel. É. Deus é fiel, ele cumpre as Glória promessas a dele. Eu Deus. fiz um Deus é voto com tremendo, Deus de 60 meses e nem em 6 meses ele já me respondeu. Glória a Glória a Deus, Jesus. aleluia. Então, Glória a Deus. Irmãos, olha, é bênção, tá, irmãos? Faça um voto com o Senhor, Glória a que Deus Jesus. vai te abençoar. Glória a Não Deus. perca Amém? tempo, né? Irmã Amanda aí vai tocar um louvor para que a gente possa ofertar ao Senhor, amém? Amém. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz, sacode a terra. Em tua presença, não há palavra. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar. A minha
vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Bendito Já? seja Deus, né? Aula boa, irmãos. Gostei, né? Participar com as meninas aqui, foi benção. Hoje foi benção, foi diferente. Eu gostei da experiência. Vocês espero que vocês gostem. Nós gostamos. Vocês vão gostar. Amém, Vocês glória a Deus. Responde se vocês gostaram, se foi legal. Nós vamos tentando melhorar. Não esqueça de as curtir o aulas. vídeo. Compartilhar. Compartilhar. Né? Então, irmãos, concluindo aqui a nossa lição, né? A lição ela nos fez aprender que através dos ensinamentos do apóstolo Tiago, né? A importância de nós vivermos ali uma verdadeira religião, né? Sem cair na religiosidade vazia, né? Que é só achar que acreditar em Deus e ir na igreja que eu vou estar praticando uma religião pura. Não, isso é mentira, isso é uma enganação, né? A lição ela nos ensinou que não devemos praticar boas obras para sermos salvos. Mas nós praticamos boas obras porque nós somos salvos. Glória a Deus. Glória a Amém. Deus. Pelo sangue de Jesus foi derramado na cruz, nós tivemos acesso à salvação, né, através da nossa fé em Cristo Jesus, e por isso nós somos salvos. E por sermos salvos, nós praticamos boas obras, porque essas boas obras refletem a nossa fé em Cristo Jesus, né? E praticando boas obras, sem fazer acepção de pessoas, né? Não tendo preconceito com ninguém, que a gente viu aqui na lição que é pecado, né? E é isso, irmãos, que o Senhor nos ajude a viver, né, uma religião pura, uma religião bíblica, né, pautada ali na palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Não, né? Agradecer mesmo, né, por participar, porque o primeiro abençoado foi eu, né? Aprender mais, porque às vezes a gente lê a Bíblia, né? Mas assim, tem coisa que passa desapercebido e o Senhor nos chama a atenção para que a nossa fé, né, o nosso andar no caminho até chegar à eternidade, ele seja aperfeiçoado. Amém. Foi uma bênção mesmo. Também, uma coisa? Não, também quero agradecer, né, que aprendemos juntos também, né, quando a gente está estudando, a gente está aprendendo junto. E, né, como a irmã Larissa falou, a caminhada é longa, né, Larissa? Isso mesmo. A caminhada é longa, né, sabemos que Jesus está à porta, né, e que possamos realizar sempre, todos os dias, a boa obra. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Então, Jesus. vamos orar encerrando, né? Amém. Presbítero, Eu iniciei, você ora, Senhor. vamos encerrar então. Glória a Deus. Amém. Então feche seus olhos. Querido Deus, eterno Pai, Graças a Deus. glorificamos ao Amém, Senhor Senhor. por mais esta manhã de aprendizado. Glória a Ó Deus, Pai, Senhor. que a fé, ó Pai, venha crescer em nosso coração, Amém, Jesus. seu Deus, e que possamos, seu Deus, realizar boas obras, não para sermos salvos, Senhor Verdade, Deus, Senhor. mas porque somos salvos através dessa fé redentora, dessa fé graciosa que nos alcançou. Ó Pai, fé essa que o Senhor nos concedeu, ó Pai, que cresce em nossos corações. Abençoe, seu Deus, o decorrer do dia, o culto logo mais à noite. Abençoe, seu Deus, a vida dos juvenis, Abençoe, aqueles, seu cada Deus, que estão se preparando para evangelizar, para mais um Abençoa, evangelismo, meu Deus. aqueles que estão se preparando, Enche Senhor Deus, para o culto tua mais à graça, noite. Senhor. Que eles possam, ó Pai, ter fé no Senhor, Em uma nome fé de genuína, Jesus. uma fé cristã, Glória e que a Deus. possam, ó Pai, realizar boas obras, não só na igreja, Senhor, mas em qualquer lugar que eles estiverem, Senhor Amém, Deus. Jesus. Abençoa a vida de cada um. Nós oramos assim gratos, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Queridos, Tenham Pai do Amém. Senhor, Paz do excelente Senhor. domingo. Tchau. Bom dia para vocês.